Como as experiências podem influenciar a forma que enxergamos a vida. Quando falamos de nossos caminhos, nossas escolhas, até quando nossas crenças limitantes nos paralisam ou quando conseguimos rompê-las, conseguimos avançar. Eu sou Silvia Arantes e este é o Dar Voz a Quem Merece, um espaço para conhecer histórias e trajetórias que inspiram e transformam. Afinal, toda marca ou todo negócio tem uma história para contar. E nossa convidada de hoje é a Camila Ferraz, advogada, especialista em relações contratuais e professora. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu em recebê-la. Camila, eu falei no início sobre infância simples, vivida no interior de Minas Gerais e de uma família ali totalmente simples que teve uma criação na roça. Como foi sua infância? Minha infância foi uma infância simples, uma infância sem ostentação, né? No início, eu e meus irmãos, a gente até tivemos o prazer e o privilégio de estudar em uma escola particular, mas isso foi bem breve, né? Meu pai, ele tinha uma empresa na época, né? Uma empresa de uma mecânica e uma... Na verdade, eles construíam ali carrocerias, né, de caminhões. E o meu pai, obviamente, ele tinha alguns sócios, né? E depois essas sociedades, elas foram sendo remanejadas, trocadas, depois virou uma empresa familiar. Então, assim, nessa época, eu estava bem na primeira infância ali, né, dos 7 anos, né? Então, foi quando meu pai quebrou. E aí, então, assim, nós tínhamos uma infância simples nessa época e ela continuou. Então, nós não tínhamos uma vida de viagens para a praia, roupas muito boas. Não, a gente chegava nas férias, ia para casa das tias, na época que os meus avós eram vivos, ia para casa da avó, no sul de Minas, em Andradas, Minas Gerais. E isso pra gente era muito bom, eu gostava demais dessas férias, né? Eu adorava, né? Ver, até hoje, adoro ver, né? Rever ali os meus tios e tias e primos e primas, então era muito bom. Então, quando meu pai teve essa mudança profissional, que inclusive ele ficou desempregado, a minha infância continuou a mesma. Nós tínhamos uma infância simples e a gente continuou tendo uma infância simples, né? Então, a nossa criação, ela foi muito moldada na simplicidade. Quando a gente fala de simplicidade, também um ponto que você trouxe em relação aos seus avós. E eu quero falar de uma pessoa que tem um papel muito importante e, ao mesmo tempo, eu acho que naquela época... Hoje nós podemos falar desafiador, mas naquela época as pessoas não tinham muito essa noção. Isso. A sua mãe estudou até a 4ª série e ela ouviu do seu avô que mulher não precisava estudar. Como que isso, assim, soa para você hoje? Você vê a sua mãe, quando a gente fala de uma criação simples, nós não estamos falando só da casa. Nós estamos falando de educação, de algo, assim, muito importante que transforma a vida das pessoas. Como foi isso para você? E ouvir relatos da sua mãe sobre isso? A minha mãe, ela relatava isso com questionamento. Então, eu recebia isso também com o mesmo sentimento que o dela. Eu achava errado, né? E aí, como a minha mãe incentivava muito o estudo, até porque acredito que pelo fato dela não ter sido incentivada a isso, então eu comprava essa ideia de que eu e meus irmãos, nós precisávamos estudar. Então, assim, uma frase que minha mãe falava muito é que eu poderia ter tudo, coisas materiais, e que se alguém um dia tivesse que tirar isso de mim, ele tiraria. Mas o estudo sempre estaria comigo, porque conhecimento está dentro de mim. Então, ela falava, estuda, porque conhecimento ninguém tira de você. Ninguém nos rouba. Ninguém nos rouba. E aí, então, eu não recebia essa história com alegria, Silvia. Eu recebi essa história como uma parte de um sofrimento para minha mãe, porque a minha mãe, ela queria estudar.
E a minha mãe era muito inteligente, tanto que a minha mãe fazia toda a parte de contabilidade da minha casa, em momentos muito difíceis financeiramente, a minha mãe, ela conseguia manter aquele padrão de vida mínimo, né, de comida, pagamento de aluguel, energia. Então, eu nem falo que a gente passou dificuldade, porque na verdade nunca faltou comida para nós. A gente nunca cortou energia, nada disso. A gente vivia uma vida simples, mesmo em momentos muito desafiadores para os meus pais. E nunca nos faltou nada, pela contabilidade da minha mãe. Camila, e quando a gente fala do estudo, da educação, essa fala muito importante, que a gente sabe que ninguém rouba de nós o conhecimento, tem um fato na sua infância, que quando nós conversamos a respeito um pouco da sua história, que você traz, que vocês vinham passar férias em uma casa que havia piscina, mas entre ir para a piscina, brincar, você optou em ler um livro. Tanto que a sua mãe te procurava na casa e te via. Para criança, brincadeira é piscina, tudo. Como é que foi esse momento? Por isso que você sempre teve essa questão pelo estudo? Sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Mas essa cena, esse fato, ele me marcou muito. Porque a minha mãe me questionou. Ela falou, você não tá brincando? Você não tá na piscina? E eu tava nessa sala, era uma sala muito aconchegante. Eu tenho a visão dela, a imagem dela na minha mente até hoje. Então, enquanto os meus irmãos estavam na piscina, eu estava lendo um livro da Turma da Mônica. E eu tinha por volta de 5, 6 anos. Então, e eu me recordo muito que... Por que me marcou, Silvia? Porque a minha mãe me questionou. Era para você estar na piscina. Aí eu falei assim, não, mas eu tô lendo. Porque dentro de mim, aquela leitura era muito mais importante do que qualquer outra coisa. E foi a primeira vez que eu li um gibizinho, né, um almanaque, pela primeira vez todo. Então, foi uma conquista muito grande para mim. Ter a leitura, né? Porque eu estava sendo alfabetizada nessa época. Então, eu li todo aquele gibi. E aí, eu fui comemorar, contando para minha mãe, olha, eu li tudo, consegui. E aí, a minha mãe, obviamente, né... achou bom, né? Me deu os parabéns. E eu lembro que meu pai riu. Falou, ela podia estar na piscina, ela estava lendo. E aí eu lembro que isso me marcou muito, porque eu falei, será que eu fiz errado, né? Mas eu não levei para frente. Eu falei, não, isso aqui para mim foi importante. Eu era muito nova, né, Silvia? E aí eu já tinha essa consciência. E essa paixão pela leitura também te levou para essa área do direito? Como foi, assim, querer ser advogada, assim? Eu sempre tive um ímpeto, né? Uma força dentro de mim de justiça. Então, assim, a injustiça, ela sempre me comoveu mais. Então, só que eu não sabia que existia um curso de direito, né? Eu não sabia que a gente poderia estudar isso. Eu descobri com 18 anos. E sempre gostei de ler, tive contato com livros de direito quando meu irmão entrou na faculdade de administração, na UFO, e o meu irmão gostava de ler também, muito inteligente, muito aplicado. A minha irmã também gosta de ler, hoje corretora. E nessa época que eu era adolescente, eu comecei a ter contato com livros de direito. E eu gostava do tema, de economia, de finanças, mas eu não sabia o que eu ia estudar. Aí com 18 anos... eu tive esse contato com uma pessoa que já era formada. Quando a pessoa entregou o cartão, né, que estava lá o nomezinho da pessoa, escrito advogada, eu falei, nossa, eu me lembro assim, eu falei, nossa, você é advogada? O que eu tenho que fazer para ser advogada? Advocacia? Aí ela falou assim, eu tinha de 17 para 18 anos, ela falou assim, não, você tem que fazer direito. E aquilo, assim, encheu meu coração na hora. Eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer direito. E aí eu lembro que eu estava em férias, em Andradas. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe estava em Uberlândia. Eu cheguei em casa e falei assim, mamãe, eu vou fazer a faculdade de direito. Aí minha mãe olhou assim para mim, mesmo? Eu falei, mesmo. Porque eu vou ser advogada. Estava decidida. E Camila, e como foi para você, por exemplo, tem um momento dessa escolha... A gente fala assim, advogada, parece muito simples naquele momento. Você tentou federal, depois acabou indo para particular. Isso. Como que foi essa decisão naquele momento e por que dessa escolha? Como eu venho de família simples, né? E nós éramos uma família que nós não tínhamos recursos financeiros. E eu tinha incentivo né? Tenho até hoje, assim, graças a Deus, minha família é uma família muito generosa. Eu tive incentivo de uma tia minha tia Daura.
que na época falava, olha, se você precisar, eu vou te ajudar. E na época, a minha mãe, meu pai, eles optavam, né, sempre ensinar que a gente tentava primeiro. Tenta primeiro, vai sozinha, né, se algum dia você precisar. E aí eu já estava com 22 anos. Então, se eu tivesse entrado na faculdade com 18, eu já estaria formando com 22. E a faculdade de Direito são 5 anos. Então, foi por causa do tempo mesmo, né? E aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Então, nós entramos em contato com essa minha tia, que sempre muito generosa com todos, uma pessoa extremamente boa. Ela nos ajudou. E aí, ela incentivou os 2 primeiros anos da minha faculdade. E aí, assim, ela me incentivou com parte, né? Porque a faculdade de Direito, Silvia, é uma faculdade cara. E não só a mensalidade, mas também você bancar os seus estudos com livros, né? Então, eu até que nos primeiros semestres eu não tinha condições de ter os livros. Então, a gente pegava do colega, marcava de estudar juntos. E aí depois eu já consegui empregos melhores e aí eu consegui custear minha faculdade e todo esse processo. E falando de empregos, como foi sua trajetória profissional ali? Principalmente para você chegar hoje, ser especialista em relações contratuais. É uma área bem específica. Como que foi esse processo ali, a trajetória profissional ali durante a faculdade e depois de formada? Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Isso também foi um incentivo vindo muito da minha mãe, porque a minha mãe não trabalhava, então ela falava, mulher precisa estudar e trabalhar. Então, eu trabalhei em muitas coisas, né? Fui auxiliar de dentista, já fui babá, enfim, uma carreira aí de inúmeras profissões. E aí, quando eu entrei no mundo corporativo, e na época era uma empresa que se chamava ACS, eu comecei a entender as relações contratuais. Eu comecei a entender que existia processos seletivos, aquela relação contratual trabalhista, ela mudava. Então, isso começou a me abrir a mente, né? Depois eu passei para o Bradesco Cartões, me tornei líder de projetos, que foi na época da faculdade. E aí eu entendi ainda mais, Silvia, como que um contrato, ele muda tudo, toda a relação. Né, a relação, não só a relação trabalhista de uma pessoa com a empresa, mas também as relações tributárias, as relações negociais entre uma empresa e outra, né, que a gente chama de contrato B2B, né, de CNPJ para CNPJ, e aquilo ali sempre me brilhou os olhos, né. E aí nessa época, Silvia, eu era líder de projetos, e aí eu fazia melhorias de processos nível Brasil, e aí eu entendia como era importante você combinar, colocar no papel e cumprir. Então, mesmo sendo uma empresa corporativa extremamente com pessoas competentes, eu entendia que tinha momentos que aquilo ali aconteciam casos supervenientes, que são, né, acontecia fatos que acontecia um descumprimento. Então, aquilo ali brilhava meus olhos, né? Porque eu falava, gente, e agora, né? Como é que vai fazer? Então, eu gostava muito. E aí, eu decidi sair da empresa e realmente ser o que eu queria ser, né? Então, eu tinha um emprego ótimo, ganhava super bem, mas eu resolvi sair, fazer a prova da OAB e começar tudo de novo com 29 anos. E como foi esse recomeço aos 29? Principalmente que eu sei que você ouviu de um dos seus gestores na época, como você vai começar a sua vida agora aos 29? Porque parece que nós temos um padrão, tem que seguir, principalmente quando é mulher, a gente já sabe que é. Como foi para você isso? Ouvir isso, mas mesmo assim não desistir do seu sonho e seguir em frente? Silvia, eu sou uma pessoa muito detalhista. Para não falar que eu sou observadora. Até porque é de praxe, né? Uma advogada, mas sendo contratualista, ser observador. Mas eu sou muito detalhista e eu tenho um posicionamento muito forte dentro de mim. Quando esse meu gestor me disse isso, o intuito dele era me desencorajar. Então, na hora, eu só escutei. E aí eu avaliei. Porque tudo que as pessoas te falam, você não recebe e pega para você. Você avalia. Ele era uma pessoa formada na área de sistema de informação e ele não trabalhava na área dele. Então, eu não critiquei, não tive sentimentos ruins. Eu simplesmente olhei e falei, essa frustração é a dele, não a minha.
Então, isso eu faço em toda a minha vida. Sabe o que essa pessoa está falando? Talvez fala mais dela do que de mim. Eu vou tentar, porque eu não posso ficar com essa dúvida. Então, eu falei, bom, eu já tenho um currículo de área corporativa. Se não der certo aqui, eu consigo um emprego. Mas, sabe, Silvia, eu fui tão determinada e saí e fui estudar e eu não me abalei com aquele momento desconstrutivo. Era aquela tentativa de desconstrução do meu sonho, porque a gente enfrenta muito isso, né, Silvia? É muito comum, principalmente, eu falo até muito sobre o programa Dar Voz a Quem Merece por isso. Ao longo da nossa vida, a gente encontra muitas pessoas que querem nos silenciar. Se você não tivesse voz, se você não tivesse continuado, eu falo da importância da voz como um todo, te encorajar para seguir em frente, você desiste. Porque as pessoas acabam frustradas e elas acreditam que a outra não possa realizar. E quando você resolve, qual foi o primeiro passo? Depois que você sai desse mundo corporativo, como é que foi? Foi para escritório? Como é que foi os primeiros passos depois desse recomeço? Silvia, o primeiro passo realmente foi me agarrar num poder superior. O meu é Deus. Porque se você não tiver um poder superior, você titubeia nos seus pensamentos, né? Então, eu precisava ter determinação, pensamentos positivos. Porque para você empreender, para você seguir, para você mudar a sua vida, para você ter essa propulsão, né, de ir para frente, você tem que se agarrar a algo maior que você. Só que isso não quer dizer que você, então eu vou com toda a força e eu vou atropelar. Não, não é isso. É a força de ter humildade, é a força de ter consciência, é a força de ter sabedoria, de saber também recuar quando você tem a certeza de que aquilo ali não foi uma boa escolha. Então, esse foi meu primeiro passo. E aí eu tive que ter muita humildade, porque eu recomecei. Então, veja só, eu tinha um cargo de liderança com vários funcionários abaixo de mim, com um salário muito bom, com convênio, seguro de vida, emprego que todo mundo quer ter. E eu saí para calçar um tênis, para poder colocar uma mochila nas costas e andar a pé, porque eu não tinha carro e não tinha Uber na época, da minha casa até no juizado, ou eu ia de ônibus ou eu ia a pé, para fazer estágio no juizado especial. Olha só, quando quer, não tem E aí eu desculpa. lembro, assim, que eu falava, nossa, meu Deus, era para isso que eu estou vivendo hoje, eu tinha que ter vivido lá com 20 e poucos anos. Aí, de repente, eu já falava, não, estou vivendo agora e esse é o melhor que eu posso fazer para esse momento. É uma frase, assim, que eu aprendi até recentemente. Óbvio que na época eu não falava essa frase, mas era isso. Eu falava, hoje é isso que eu tenho, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, eu fui muito tempo, né, ali a pé, voltava. E na época, assim, até questão financeira, porque eu não trabalhava. Parei de trabalhar e me tornei estudante. E encontrei muitas pessoas que me desencorajavam, né? Achava que eu estava doida. É muito comum, né, Camila, isso, assim, muito. pessoas, encontrar pessoas que querem fazer com que a gente desista dos nossos sonhos. Infelizmente, a gente encontra. Como a gente encontra pessoas que querem nos ajudar, a gente encontra muitas também. Mas eu acredito que você disse que é o principal, a fé. Isso. E acreditar num Deus. Eu falo, quando Deus coloca um sonho no seu coração, que Ele te capacita, Ele sabe que você é capaz. E quando Ele é capaz, como foi para você? Porque nesse momento também a gente fala assim, a Camila... Aí que coloca a mochila, vai fazer, mas também tem a Camila professora também. Sim. E você dá aula para uma área bem assim, que é uma questão da aeronáutica. Como que foi, assim, professora de Direito, formada em Direito, dando aula para pessoas da área da aeronáutica? Como é isso? Na época, eu conheci algumas pessoas da área. E aí, abri uma oportunidade, fiz entrevista. E eles precisavam, na época, de um bacharel em Direito para dar aula de 2 leis específicas. Uma, Direito Aeronáutico, que traz ali as sanções que os aeronautas não podem cometer. E o outro é um Direito do Trabalho, que nada mais é que relações contratuais entre os aeronautas e as empresas. E aí eu entrei lá, tem 13 anos que eu estou lá. E foi exatamente, Silvia, nessa época que eu era estudante. E aí a aviação, para quem vem de uma família simples, é um negócio muito inimaginável, sabe?
a gente tem contato com o Longe avião da só assim, olha lá, um avião. Longe da realidade. Exatamente. E aí eu entrei para um mundo da aviação. E a aviação, ela é muito mágica. As pessoas que vivem a aviação, elas são pessoas muito diferentes. Então, eu comecei a ter contato com pessoas como eu, que vendiam as coisas para viver aquele sonho da aviação. Então, aquilo para mim foi muito incentivador. Então, assim, eu vestia meu tênis, calçava meu tênis, vestia minha roupa para poder ir para o juizado, pensando naquelas pessoas que eu ensinava, mas que também me ensinavam. Então, foi fantástico. A troca. Foi muito bom e estou lá até hoje. Até hoje, né? Existe essa troca, Sim. um propósito de vida Sim. mesmo. Camille, quando a gente fala isso da professora, você fala ali do juizado, tem seu momento do escritório, onde você Isso. resolve depois ter esse investimento, que é o grande passo do empreendedor, porque ali você já não era mais CLT, agora você era uma empreendedora, queria ter seu espaço. Como foi essa conquista ali do seu escritório? Antes disso, teve aquele caminho, né? De se voluntariar, de entrar num escritório, de aprender coisas que são legais de fazer e de aprender coisas que não são legais. E quando eu resolvi dar esse passo, foi quando eu entendi que as pessoas precisavam conhecer a Camila profissional. Eu recebi muito incentivo do meu marido, que era, assim, que me fez lembrar muito do meu pai, que já é falecido. O meu pai falava muito para mim, Silvia, desde quando eu formei, vai ter seu escritório. E aí eu tinha aquele medo, que hoje eu vejo que todo empreendedor tem. Só que eu dava, na época, mais voz pro medo. Hoje eu vejo que foi uma perda de tempo, né, Silvia? Porque, na verdade, a gente continua com medo. E seguimos todos os dias. O que a gente faz, na verdade, é dar mais força para coragem. E veja só, eu gosto muito de falar isso, que o medo, a gente nasce com ele, é uma emoção, né? Igual a gente nasce com alegria, né? É uma emoção genuína, né? Então, a gente já tem o medo e o medo não vai sair daqui. Aí, todo mundo acha que o contrário de medo é a coragem. Mas a coragem, se você olhar o significado dela, coragem é uma força. Então, eu uso muito isso, eu falo muito isso para as pessoas que me conhecem, que convivem comigo. Força, coragem. Porque só a coragem que vai fazer o seu medo acalmar. Porque ele não vai embora. Então, foi assim, Silvia. Eu tomei essa decisão. Hoje, obviamente, casada, validei com meu marido. Ele, obviamente, de imediato, ele falou, vai, faz. E aí, eu abri meu escritório. E aí, tudo, né, conspira, né? E aí, eu já montei, já tive os móveis, e aí vem cliente, aí tudo conspira ao seu favor, né? Ao favor daquele projeto que você tem. O movimento que você faz Sim. começa a atrair. Na sua fala agora, você trouxe uma pessoa muito importante, que a gente volta no inicinho da sua história, seu pai. Uhum. Porque você fala, seu pai foi um empreendedor. Sim. E seu pai teve a realidade que muitos empreendedores enfrentam. Começar, ter sócio, quebrar, tudo ali. Como foi todo esse processo que te inspirou para a Camila empreendedora? Sim. Talvez também isso seria seu medo, porque você viveu isso na infância, você viu, você falou Vi. da sua infância simples, viu seu pai sendo um empreendedor e de repente perdendo tudo. Isso. É uma realidade de muitos que a gente sabe. Como isso te incentivou, Camila? Como isso te marcou para você fazer diferente agora? Silvia, isso que você disse foi exatamente o que aconteceu. Eu tinha medo de alugar algum lugar, porque a minha mãe sofria muito com o pagamento de aluguel da nossa casa. Ela mostrava, inclusive, quanto de dinheiro que ela gastava, eles, né, para pagar o aluguel. Então, isso me marcava muito. Eu tinha pena dos meus pais. Esse era meu sentimento. Então, obviamente, isso reverberou na minha vida. Então, eu pensava, mas eu vou alugar um lugar para eu trabalhar? Meu Deus, isso é caro. Então, eu pensava isso. E aí, que são as crenças, né, que a gente vai colocando. E essa questão do meu pai foi assim, o meu pai, ele só ficava no serviço braçal. Meu pai era soldador e mecânico. Então, meu pai só ficava lá na oficina. E aí, ele, por mais que ele sabia o que estava acontecendo no administrativo, mas ele deixava muito na mão dos outros. Então, um dia, teve um desfalque, né, lá. Não sei muito bem o que houve, parece que foi uma multa da Receita Federal. E aí eles não tinham dinheiro, porque foi na época da mudança do plano Collor, onde eles retiveram, né, que eles bloquearam as poupanças. Então aí foi acumulando, inclusive, pagamento de fornecedores, funcionários.
E aí eu não sei da história, mas ao que parece, eles não contrataram um advogado, Silvia. Mais um motivo aí da sua história. E eu lembro muito que meu pai falava muito do contador. E hoje, assim, por incrível que pareça, eu advogo para muitas empresas e para muitos empresários. E aí a primeira coisa, quando eles me conhecem, eu falo assim, por que você não tinha jurídico? Ah, porque eu não precisava. E aí você vai olhar todo o lastro, né, de situações para não falar problemas. Você fala, meu Deus, mas você precisa sim de um jurídico. Ah, não, mas é porque eu conversei com o meu contador. E olha, Silvia, existem contadores, como toda profissão, extremamente profissionais. Mas o contador é contador, né? Advogado não pode ser contador não pode ser advogado, como enfim, a gente não pode bailar aí em outras profissões, né? Então, a história do meu pai, Silvia, ela me inspirou muito. Em muitos momentos, ela fez com que meu medo permanecesse mais forte, né? O medo de quebrar, o medo de empreender, o medo do governo, né? Ai, é muito burocrático. A gente tem o fisco, tem as questões trabalhistas. E aí depois, um dia, né? Eu parei e falei, deixa eu entender essa história. Não, aqui houve um erro, né? Não criticando a gestão do meu pai, mas sim, houve um erro de gestão, de administração. E se essa história aconteceu com ele, comigo vai ser diferente. Até porque eu sou advogada, então isso me deu uma força muito grande. Né? O meu pai poderia ter contratado um advogado na época, ele poderia ter entrado aí com um pedido de falência na época, né? A recuperação judicial, que eu acho que na época, eu não sei se era possível, mas poderia ter chamado os fornecedores. Então, enfim, eu acredito que tinha caminhos para evitar aquela quebra. E tinha caminhos para que ele voltasse também para empreender, porque meu pai nunca mais foi empreendedor. Ele traumatizou. Olha, para você ver, quando você fala o trauma do seu pai, a importância que a gente fala tanto dessas crenças limitantes, da nossa criação, de tudo isso que você viveu na infância, poderia ter te bloqueado aqui. Você falou do medo, mas ao mesmo tempo você trouxe a coragem. Sim. Você trabalhou sua coragem, você falou, eu quero fazer diferente. Então, quando você resolveu ali, você rompeu essa barreira e conseguiu ser hoje a doutora Camila. Sim. Você imaginava isso, Camila? Não, eu não imaginava. Eu imaginava, assim, que eu ia fazer diferente, que eu ia batalhar para isso. Mas isso que eu vivo hoje é muito maior do que eu imaginava. E eu ainda almejo muita coisa, mas hoje com mais clareza, né? A gente consegue pensar mais, ter um pouco mais de... Os nossos desejos, nossos objetivos até são mais calmos agora, né? São mais pensados, né? Mais raciocinados. Mas eu não sabia que eu poderia chegar tanto. Camila, e com toda a sua experiência, Camila mulher, Camila mãe, Camila esposa, Camila empreendedora, qual mensagem você deixaria para quem está querendo empreender, quem passou por isso que seu pai viveu? A gente sabe que tem muitos que desistem com receio quando a gente fala, dá 2 passos para trás, volta. Qual a mensagem que você deixaria hoje para esses empreendedores? Silvia, além da coragem e da humildade que nós temos que praticar, eu deixo uma mensagem que eu usei durante toda a minha vida. Floresça onde Deus te plantar. Porque a gente passa por muitos lugares e a gente conhece muitas pessoas e todas as experiências são válidas. E você, no momento que você for empreender, você vai precisar de todas essas experiências. Com certeza. Eu quero agradecer sua participação, sua história, sua trajetória maravilhosa, ser humano incrível, que eu conheci tem pouco tempo, mas que aceitou o convite. E eu creio em histórias conectam pessoas. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estiverem nos assistindo vão se identificar. Sim. Porque muitas, como você fez diferente. Então, assim, é o que você disse, floresça. Adversidades, elas chegam para todos. E você está mostrando que você teve voz, você acreditou no seu sonho e você está aqui. Quero agradecer imensamente por ter compartilhado conosco. Muito obrigada. Foi maravilhoso estar com você. Silvia, muito bom a gente falar da nossa história e poder incentivar outras pessoas. Quero agradecer. E aproveitando você aí,
como a Camila, a sua marca e a sua história também podem fazer parte aqui do Dar Voz a Quem Merece. Entre em contato pelo direct, pelas redes sociais, @Programa Dar Voz a Quem Merece. Se inscreva no canal do YouTube, Silvia Arantes 7252, e notifique ali, ative o sininho para não perder nenhum episódio. Histórias como a da Camila, afinal, toda marca conta uma história. Qual a sua está contando? Mas antes disso, eu quero agradecer, mais uma vez, não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores e parceiros que acreditam no projeto. A Escandalosa Moda e Acessórios e também a Smart Revitalização. Até o próximo episódio.